em cima do vídeo do deputado Nicolas Ferreira de ontem, a gente entra nesse tema também, porque eu acho que... Por que eu escolhi a data de hoje? Porque o tamanho do alcance desse vídeo do deputado Nicolas, ele mostra bem como as pessoas estão interessadas no assunto e ele desenha o pico de interesse, a explosão de interesse que as pessoas passaram a ter por esse assunto. Então está muito quente e a gente precisa de alguma forma contribuir com esse debate, é sempre a minha tentativa aqui. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho. Em setembro, a Receita Federal anunciou uma nova norma, publicou uma instrução normativa, ampliando o monitoramento das transações via Pix e cartões de crédito de pessoas físicas e jurídicas com entrada em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. A Receita pode fazer isso, Jorge? Não tem que ser uma lei em Brasília? Não, a Receita tem o poder, como órgão arrecadador, fiscalizador, de emitir instruções normativas e tocar o seu trabalho dessa forma. Ela pode fazer isso sem a anuência do Congresso, do Judiciário, está dentro dos poderes que esse órgão tem. E, obviamente, que essa medida, num primeiro momento, gerou muitas dúvidas, porque tudo em matéria tributária no Brasil é confuso. Por isso que eu queria começar fazendo essa separação aqui. O que é fake news e o que não é? Gente, nem tudo nesse assunto é fake news. A dúvida das pessoas, a dificuldade de compreender, ela é muito mais gerada por uma incapacidade de comunicação daqueles que tomam a medida do que necessariamente por fake news. Jorge está dizendo que não teve fake news nessa história? Teve. Opa, claro que teve. Claro que teve. Não tem taxação do Pix, pelo menos não nesse momento. Você não vai fazer um Pix e vai embutir um imposto na hora. Você não vai... Não é isso. Você não vai fazer um Pix e vai vir uma CPMF, uma taxa de movimentação. Não é isso. Mas o que vai acontecer é que, provavelmente, com esse aumento no volume de informações, a Receita Federal terá uma oportunidade maior de fazer cruzamentos de dados e entender que aqueles ganhos, por menores que sejam, são tributáveis e cobrar esse imposto de quem hoje talvez não seja alcançado por essa cobrança porque o monitoramento não seja suficiente. Então é isso que está em jogo. O aumento do escopo de informações, obviamente que ele visa um controle maior das atividades financeiras, o combate à lavagem de dinheiro, às operações ilegais, fraudulentas e também sonegação. E aí, quando a gente fala o que é a sonegação é quando você não paga o imposto que, de acordo com a lei tributária, é devido e agora aumenta a chance de você ter esse imposto cobrado. Não foi criado um novo imposto, uma nova taxa, porque isso é altamente impopular. Um governo apresentar um projeto de imposto novo. Isso não foi. Mas se dá a possibilidade agora da arrecadação, com os impostos que estão aí já, com as leis atuais, dessa arrecadação aumentar, porque o poder de monitoramento e fiscalização fica maior a partir de agora, para você cruzar essas informações. Entra tanto na conta do camarada, sai tanto, ele gasta tanto com cartão de crédito, poxa, tem um descompasso aqui, isso é ganho, isso é receita, isso é renda, opa, isso aqui é tributável. A Receita terá um poder maior para fazer isso a partir de agora com qualquer cidadão e com qualquer empresa, porque é um limite de 5 mil, a partir de 5 mil para pessoas físicas e 15 mil para pessoas jurídicas de monitoramento. E é importante lembrar que esse monitoramento já existia, também é importante esclarecer isso. Também pode ter sido uma fake news, né? Agora eles querem mexer no Pix e controlar o que as pessoas fazem. Os bancos grandes já faziam esse informe. O Itaú, o Santander, o Bradesco, eles já eram obrigados. O que aumentou foi que agora as fintechs, você tem conta no Nubank aí, no Banco Inter, no C6, agora esses bancos também são obrigados a fazer o que os bancos grandes já faziam. E as operadoras de cartão de crédito, a mesma coisa. Mas não é que começou agora, isso já existe. Convenhamos, gente, convenhamos. O Estado tem já há muito tempo mecanismos suficientes para mapear o comportamento do contribuinte, as transações, né, o perfil financeiro, enfim, existem. A tecnologia está avançada. Só que o cerco está aumentando. E é meio que esperado que isso aconteça. Porque com a digitalização, essa fiscalização fica mais eficiente,
Você precisa de menos braço para fazer, porque o equipamento faz. Né? Não tem auditor da Receita para fiscalizar todo mundo, mas tem software capaz de fazer isso. Capaz de criar, né, um abraço aqui gigante, uma teia, né, uma rede de pescaria enorme que abarca um monte de gente de uma única vez. Então, é isso que está em jogo aqui. E, obviamente, que a ideia é arrecadar. Nós estamos falando de um governo, além de toda a ideia de combater a lavagem de dinheiro, as transações ilegais, de ter um controle, você tem um governo que cada vez mais precisa arrecadar, tem dificuldades de arrecadação, não corta na carne, como nenhum outro governo a gente vê fazer no Brasil. Ninguém corta na carne, ninguém corta os seus gastos, mas quer arrecadar mais. Como criar um novo imposto é muito impopular, você aumenta o olhar em cima do que já está na lei. Só que isso também é impopular. E aí eu volto ao campo da dúvida. Como todas as normas tributárias, todas as questões tributárias, elas enchem o contribuinte brasileiro de dúvida, porque as nossas normas são complexas demais, extensas demais, as pessoas se assustam com a medida. Opa, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo que, de repente, eu movimento ali para comprar materiais, para comprar insumos, 5 mil, 7 mil por mês, só que o meu ganho de fato é 2, é 3.500. Será que eu vou ser tributado por algo que não é ganho? Porque vai ser difícil controlar isso. Ganho e movimentação são coisas diferentes algumas vezes. Nem sempre tudo que está na sua conta, tudo que passa por ali é configurado renda, é configurado um ganho. Pode ser um dinheiro transitório, enfim. Como explicar isso? As pessoas se assustaram. E, no segundo momento, depois do susto, vem a rejeição à medida. Não é simpática uma medida como essa. Jorge, mas você está defendendo a sonegação de tributos? Não, em hipótese alguma. Só que um monitoramento como esse, da forma como foi divulgado, da forma como foi anunciado, assustou as pessoas. E vai ser muito difícil, se de fato a Receita Federal for para cima de todos, dos pequenos, do vendedor ambulante, do pequeno prestador de serviço, né, de pessoas que têm essa dificuldade, né, porque passa muito dinheiro pela conta e nem sempre é renda, o motorista de Uber e tal. Você vai criar um problema, muitas vezes, dessas pessoas terem que explicar. Você imagina, o pequenininho empresário tem que guardar nota de tudo, comprovante de tudo para explicar que aquilo é renda, aquilo não é, aquilo é ganho, aquilo não é, aquilo é só um dinheiro que passou, aquilo ali é só um dinheiro para comprar insumo, para reinvestimento. Vai ser complicado, vai ser muito difícil fazer isso, é impossível fazer isso. É impossível. Então é uma medida que assusta e que é impopular, sempre impopular. O Robson Barreirinhas, o secretário da Receita Federal, disse na semana passada ao G1 que a ideia não é fiscalizar as pessoas que movimentam valores baixos, que eles estão de olho mesmo no grande sonegador, e que a ideia vai ser orientar o contribuinte pequeno a se regularizar, orientar a se regularizar. O que isso quer dizer? Na minha maneira de interpretar, né? Quando a Receita fala em orientar o contribuinte a buscar uma regularização, ela está dizendo, olha só, corrija a sua declaração e paga o imposto devido. Do ponto de vista da lei, eu não tenho dúvida que esse é o correto. Se você tem ganhos, você precisa declarar todos esses ganhos e pagar o imposto devido. Essa é a lei, gostando dela ou não. Temos que discutir se os impostos que a gente paga voltam para a gente, claro, e não voltam. No Brasil, na maioria, não voltam. Não voltam em serviços, em proteção, em cuidado, não voltam em estrutura, não voltam definitivamente. Mas a lei está aí e a gente tem que cumprir, porque qualquer coisa depois disso é desobediência civil, é anarquia, eu não vi isso dar certo em lugar nenhum. Agora, também precisamos entender o seguinte, num país, e aí é a dificuldade de você tomar uma decisão como essa e de comunicar muito bem essa decisão. Num país onde as pessoas se matam para ganhar 4, 5, 6 mil reais por mês, você ampliar esse alcance de fiscalização, por mais que esteja rigorosamente dentro da lei, é o correto, mas é impopular. Porque você está pegando uma camada muito grande de pessoas que lutam e que já pagam muitos impostos. Já tem um imposto embutido quando vai no mercado, já tem um imposto embutido quando paga a conta de luz, já tem imposto embutido quando compra uma roupa, já tem imposto embutido de tudo. E você vai aumentar, provavelmente, o que essa pessoa vai pagar de imposto, porque você vai ficar mais de olho ainda naquilo que está chegando nela. E claro, num país pobre como o nosso, tenhamos a noção disso, saiamos das bolhas. O Brasil é um país
pobre, um país com dificuldades de se desenvolver, um país onde o subemprego, a informalidade estão aí na nossa cara todos os dias, é um país pobre. Num país pobre como esse, você deixa o cidadão apavorado com a possibilidade de tirar ainda mais. Tirar não no sentido de qualquer norma ilegal, arbitrária, é dentro do que já tem no escopo da lei, repito, é o que está aí, é só ampliar o olhar, mas de sacrificar ainda mais uma renda que já é muito sacrificada. Então é claro que o cara se assusta, é claro que o cara vê o vídeo do Nicolas Ferreira e fala, meu Deus, e por isso que esse vídeo tem 150 milhões de visualizações até agora. E eu tô longe de ser, como vocês sabem, tranquilamente aqui, minhas posições políticas, até minhas preferências por nomes e tal, eu tranquilamente posso dizer que não sou um potencial eleitor e um admirador do trabalho do deputado Nicolas Ferreira. Por mais que em algumas pautas a gente possa convergir, em outras com certeza não, absolutamente não. Mas assim, esse vídeo furou bolhas, agora vamos fazer análise. Esse vídeo penetrou na esquerda também. Esse vídeo, um vídeo com alcance de 150 milhões, até agora, meio-dia, tá? A hora que eu tô gravando aqui, um pouquinho antes do meio-dia, do dia 15. Esse vídeo vai bater muito mais do que isso. Mas até o momento, só no Instagram, são 150 milhões de visualizações. Fora o que a galera foi compartilhando nos grupos de WhatsApp, fora os cortes que a galera postou no Twitter, fora o que tá subindo no YouTube. Amigo, é um estrondo. Então vamos fazer análise aqui. Em termos de comunicação, e aí quem acompanha a política, como eu gosto de acompanhar, pode tranquilamente atestar isso. Em termos de comunicação, de uso das ferramentas digitais, a direita bate na esquerda sem dó e sem piedade. A direita é muito mais eficiente, com exageros muitas vezes, às vezes até com fake news, não que a esquerda também não faça suas, né? Mas o fato é eficiente. Um vídeo como esse, e aí, desculpa, né, galera? Aí começa a vir uma galera em rede social, não, porque isso aí deve ter sido impulsionamento ilegal. Enquanto você fica fingindo que o teu adversário não tem mérito, e aí eu tô falando para quem é de esquerda, enquanto você olha para o outro lado e não vê as virtudes do seu adversário, e não vê onde você precisa melhorar, você vai varrendo para baixo do tapete e você vai colhendo derrotas. Derrotas e impopularidade. A esquerda está tomando um 7-1 nesse episódio do Pix. Uma goleada, assim, impiedosa, porque não soube se comunicar. Gente, a instrução normativa foi promulgada, foi divulgada, publicada em setembro, para valer em janeiro. O governo teve tempo suficiente, a esquerda teve tempo suficiente para comunicar melhor essa decisão à população, a se antecipar. Só que o que a esquerda faz é conter os danos, ela não se antecipa. Ela espera, vê a cagada, vê a direita surfar, e aí ela vai correr atrás. E aí já era, amigo, o estrago tá feito. Como é que você vai reverter, depois de um vídeo como esse, bater 150 milhões de visualizações? Procura na internet, hoje eu vi vários perfis, pessoas que se identificam com a esquerda, pessoas que votaram nesse governo e falando, olha, não gosto desse cara aí não, mas, pô, esse vídeo aí, hein? E é isso. E muito desse estrago se deve não só à medida em si, que é problemática, claro, não é ilegal, não tem nada de ilegal, está de acordo com as normas tributárias, mas é muito problemática, é muito impopular, é um estrago gigantesco, gigantesco. Então o governo está ali perdido, meio atordoado, não sabe o que fazer nesse momento. Está tentando estratégias de comunicação. Ontem eu vi o vídeo da TV estatal, né, com uma apresentadora lá tentando explicar, desmentir o que é fake news, o que não é. Mas o fato é que estamos diante de uma possibilidade de mais pessoas caírem na malha a partir de 2026. Opa, escuta, circulou o dobro de dinheiro na sua conta aí. Ó, tem ganho nisso aí que você não informou. Se regularize. Aí nessa de se regularizar, você vai informar, vai ser gerado um DAF. É isso, galera. É isso. Quando a Receita fala em buscar uma regularização, até o secretário da Receita até falou, pô, a gente pode orientar as pessoas a abrir um MEI, por exemplo. E obviamente que quando você abre um MEI, você passa a pagar um imposto mensal. Então, enfim, é uma medida, pelo menos a minha visão dessa medida, a minha interpretação, a minha leitura dessa medida, ela tem como objetivo aumentar o potencial de arrecadação do governo. Simples assim. E toda vez, se a gente tem um governo com as contas equilibradas,
oferecendo de volta ao cidadão serviços de acordo com o que é pago, provavelmente essa medida não seria tão impopular. Ainda seria em alguma medida, porque ninguém gosta de pagar mais, né? Ou de pagar o que já é devido, mas que está conseguindo escorregar. Ninguém gosta. Convenhamos que ninguém paga DARF e DAS para a Receita Federal sorrindo, né? Mas na situação atual, com a renda sufocada, com o trabalhador, o pequeno trabalhador, a classe média, o trabalhador informal, o pobre, esgoelado, sufocado, você traz uma medida como essa, é bomba relógio. É bomba relógio. Aí o governo vai ter que medir, né? O que vai... O aumento da arrecadação que essa medida pode gerar compensa o desgaste, a impopularidade? Porque aí vai entrar mais dinheiro no cofre do governo e o governo vai conseguir fazer obras, investimentos, melhorar a vida das pessoas e isso se reverter em votos para o governo para uma reeleição em 2026? Aí é um cálculo que a esquerda tem que fazer. Mas nesse momento, não me parece um cálculo positivo para o governo, não. Me parece que a goleada está grande e ela está só aumentando. E o governo está ali, apanhando, apanhando, apanhando e não sabendo para onde vai. E não sabendo como reverter o estrago. O estrago está muito grande. É isso, é o que eu penso.